Boa tarde, que alegria te receber aqui na nossa casa, programa Vida em Foco no Ar. Você acabou de acompanhar o terço ao vivo de Jesus das Santas Chagas para todo o Brasil e nós permanecemos ao vivo. São mais de 2.170 cidades conectadas com a gente, via satélite, canal digital aberto e também pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. E como nós estamos ainda no começo de fevereiro, eu quero pegar o tema que é a bandeira laranja de fevereiro para falar sobre o combate da leucemia, que é um tema muito relevante, saúde pública para você. Então, meu primeiro convidado que já está aqui, deixa eu te apresentar, ele é hematologista, Dr. Eduardo Cilião Munhoz, vai conversar com a gente sobre este assunto. Também vamos falar sobre inteligência artificial, como que é que funciona? E principalmente entender algumas que estão super em alta, como por exemplo o GPT. Já ouviu falar? Senão não se preocupe que você vai entender um pouco mais daqui a pouquinho. E vamos sair um pouco do mundo virtual para vir para o Mãos na Massa e você vai aprender algumas técnicas de pintura em porcelana. Então fique com a gente, está começando o programa Vida em Foco. Falamos então sobre este tema no Fevereiro Laranja, que também é conhecido esse mês, que é um mês para trazer mais conscientização a respeito da leucemia, principalmente porque quando a gente conhece, nós temos condições de não apenas tratar e combater, mas talvez evitar. Será que tem algo na sua mão que você pode fazer com a sua saúde hoje para manter a sua saúde? Vamos conversar aqui com o Dr. Eduardo Cilião Munhoz. Seja muito bem-vindo, do Instituto de Oncologia do Paraná, hematologista. Tudo bem, doutor Eduardo? Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, viu? Eu que agradeço. Vamos pegar esse tema, né, de fevereiro, estamos bem no início, para falar sobre a conscientização, né? Acredito que o principal aqui da nossa conversa é trazer, de repente, alguns sinais para que o pessoal que já tem saúde possa manter essa saúde e quem está com algum alerta também poder correr atrás a tempo, né? Então, primeiro gostaria de dizer que existem vários tipos de leucemia. Ótimo. Leucemia aguda, leucemia crônica. A leucemia mais preocupante é a leucemia aguda. Tá. Ela pode matar o paciente se ele não procurar ajuda em 3 meses. Nossa, é bem rápido. Bem rápido. Tá. E os sintomas são aquela fraqueza que surge de uma maneira aguda, que o paciente estava bem, de repente ele se sente muito fraco. Infecção de repetição, uma ferida que não cicatriza, línguas, aumento do baço. Tá. E sangramento. Então, se a pessoa tem esses sintomas, ela deve procurar uma ajuda especializada com urgência. Tá, você falou, então vamos trazer um pouco mais de clareza no sentido cotidiano do pessoal. Você falou fraqueza. A pessoa está, por exemplo, nós estamos aqui numa conversa e de repente vem a fraqueza, ou ela está, por exemplo, num esforço físico e vem a fraqueza. Tem algum período do dia específico ou não? Então, geralmente essa anemia é grave. Tá. E o paciente... Que é aguda, no caso, né? A gente está falando dessa específica, é isso? A aguda que é mais grave. Geralmente ele está com uma hemoglobina, que a gente fala, baixa. Tá. E ele, aos mínimos esforços, ele vai ter fraqueza. Entendi. Então, aquilo que era fácil no cotidiano... Fica difícil. Fica difícil. Então, isso é um grande sinal. Acontece em todos os casos ou não? Praticamente 100%. Praticamente 100%, tá. Quando você mencionou sangramento, é algum lugar específico ou não? Essa pergunta é bem interessante. Então, a gente tem as plaquetas que fazem parte da coagulação. Tá. Na leucemia, a tendência à plaqueta é diminuir. Certo. Então, você pode ter sangramento sem ter feito nenhum esforço. É o que a gente chama de um sangramento espontâneo. Do nariz, gengival. E na pele pode aparecer pontos como se fosse uma picada de pulga, que a gente chama de petéquia. Ou manchas roxas, que nós chamamos de equimoses. Nossa, então são todos sinais e que geralmente o paciente ele observa esses pontos, acredito, né? É visível. É bastante isso. chamativo da atenção do paciente. Tá, interessante. Dor, tem alguma coisa? Não. Então, como a doença ela ocorre na medula óssea, dentro do osso, você pode ter uma expansão desse osso e essa expansão óssea gerar dor. Principalmente na leucemia linfóide aguda, que é a principal causa de leucemia da infância. Tá. Então, uma queixa frequente é dor óssea. Dor óssea. No corpo todo ou não? Pode ser em qualquer osso.
Pode ser em qualquer osso. Então pode ser uma coisa isolada, a pessoa acha que está com uma dor específica e... Pode ser se uma ela dor... tiver mais algum sintoma... Isso, pode ser uma dor no osso específico ou uma dor generalizada. Tá. Então, a partir do momento em que ela viu algum desses sintomas, ela procura, geralmente, qual especialista? Ela vai direto para um hematologista ou não? Geralmente ela passa para um clínico geral, Tá. que vai pedir exames de rotina. Dentro dos exames de rotina vai estar o hemograma, Tá. que é o exame mais... que vai chamar atenção para isso. Por ali ele já consegue detectar, pelo hemograma? Sim, dá uma noção boa. Tá. E o médico generalista vai encaminhar para o especialista, que é o hematologista. Entendi. E como que é o tratamento? Fazendo o diagnóstico de leucemia, que é pelo exame de medula óssea, o tratamento geralmente é quimioterapia. Tá. E é demorado para chegar nesse diagnóstico ou não? Porque eu fico pensando, se nesse formato da leucemia aguda, se tem 3 meses ali para agir, se demora o diagnóstico em si ou não? Então, quanto mais demorado o diagnóstico, mais complicado vai ser o tratamento e menor a chance de cura. Tá. Então, esse paciente ele tem que ser referenciado ao médico especialista logo. Tá. O diagnóstico tem que ser preciso. Quanto mais informação no diagnóstico, melhor. Tá. Porque mais ferramenta o médico vai ter para fazer o tratamento correto. Entendi. E hoje nós temos muitas ferramentas. Tá? Então, o paciente ele tem que estar num local que possa oferecer para ele toda expertise, tudo que tem de possibilidade terapêutica para o sucesso do tratamento ser melhor. Entendi. Agora vamos falar um pouco daquela outra modalidade que você comentou, doutor Eduardo, que é, como que é o nome? A leucemia crônica. Crônica. Tá. Qual que é a diferença, então? Seria no tempo, seria na gravidade? Então, tem 2 diferenças básicas. Aguda está relacionada a tempo. Tá. Tempo curto, Certo. sintomas urgentes. Crônica, tempo mais longo, sintomas mais crônicos, de mais demora. Tá. E o tipo da célula cancerígena que está envolvida é diferente. Tá. Na aguda é uma célula imatura, que a gente chama de blasto. Tá. Na crônica é uma célula madura. Tá. É uma célula normal, só que ela tem quantidade maior. Então, aparentemente, até parece o contrário. Parece que pela quantidade de células e multiplicação, Seria bom. que a crônica mas seria a mais grave, digamos, mas não é. Em relação ao tratamento, por exemplo. A gente pode dizer que revolucionou, tá? O tratamento da leucemia crônica hoje, vou citar uma doença. Certo. Leucemia mieloide crônica. Quando eu fiz residência médica lá pelos anos 2000, Tá. era uma doença que ou você tinha um doador de medula óssea, Certo. ou você morria, Nossa. né? E geralmente um doador 100% na família, a chance é 30%. Então muitos pacientes iam a óbito porque não tinham um doador. Dentro da própria família é mais difícil, né, também. Isso. E às vezes não dava tempo de esperar um doador não aparentado, que é fora da família. Tá. Né? Depois foi descoberta uma medicação chamada imatinib, em que a pessoa toma esse medicamento uma vez ao dia. Em 70% dos casos, isso é suficiente, não vai ser necessária uma troca de medicação. E o paciente tem uma vida normal, igual ao restante da população. Nossa, isso é uma grande descoberta. Isso, e sem necessidade de transplante. Olha só. Isso foi descoberto recente ou não? 2003, 2004, que começou a ser utilizado, né? Que boa notícia. Essa é uma boa notícia. Sim. Quando a gente olha para os casos gerais no Brasil, anualmente, qual que sobrepõe? O formato agudo ou o formato crônico? Então, Tem um número? A gente tem a leucemia aguda como sendo a principal causa de câncer na infância. Tá. Principalmente a leucemia linfóide aguda. Tá. Só que geralmente na criança ela tem um resultado de tratamento bom. Então a gente cura em torno de uns 90% das crianças. Nossa, então essa é uma notícia muito boa também. As crianças respondem melhor ao tratamento. E a crônica, a tendência dela é pegar a população mais idosa. Só que como ela é crônica e os casos vão se somando, eu diagnostico um paciente hoje, ele fica bem, fica vivo, e vão se somando, esse número vai crescendo. Né? Entendi. Sim, entendo. Estatisticamente falando, né? Isso mesmo. Agora, a ciência já tem alguma relação de prevenção da leucemia em si? Hábitos, enfim, aquilo que a gente já sabe que tem que manter na saúde, mas tem alguma relação, isso aqui já foi estudado, a pessoa tem que evitar isso, aquilo, ou fazer mais disso e disso, tem uma coisa assim ou não?
Então, na maioria dos casos, a gente não consegue ver um nexo causal. Tá. Isso, 90 e poucos % dos pacientes. Em alguns casos, a gente percebe que tem relação com agrotóxico. Em alguns casos, pessoas que trabalham com em predisposição, lavoura. talvez, também, né? Uma predisposição daquela genética ou não? Sim, a pessoa pode ter uma genética com predisposição e ser exposta a um fator ambiental e isso acelerar o processo. Entendi. E a radiação ionizante também. Então, pessoas que trabalham com raio-x, tomografia, elas podem ter uma chance mais elevada de ter leucemia. Por isso que eles usam um dosímetro, né? Para saber quanto que eles foram expostos de radiação, para ter um controle sobre isso. Nossa, isso foi uma pergunta que eu sempre me fiz, porque quando você vai passar por um exame desse, você tem que se cobrir, né? Cobre tireoide, cobre um monte de partes do corpo. E eu ficava, nossa, será que não tem nenhum prejuízo para quem trabalha com isso? Você respondeu essa minha pergunta. Tem prejuízo, sim. De alguma forma, né? E hábitos rotineiros, o que pode ser, de repente, não vai ter uma causa e efeito diretamente ligado, mas que vai estruturar a questão de imunidade, a questão da manutenção da saúde? Então, todos os dias a gente tem célula neoplásica no corpo, célula de câncer. Mas a gente tem o que a gente chama de vigilância imunológica. Então isso, vamos dizer, faz parte da própria saúde que essas células estejam presentes, é isso? Nós temos elas todos os dias. Tá. Só que nós temos um sistema de reparação, que ele identifica e repara. E além disso, nós temos o sistema imunológico que vai lá e vê que essa célula é estranha e tira ela do teu organismo. Certo. Quando você tem um estresse muito grande, você pode ter uma inibição imunológica. Então, pessoas que estão constantemente estressadas, elas têm uma baixa da imunidade. Certo. E podem ter isso agravado e ter uma predisposição aumentada. Entendi. Então, saúde mental tem relação com essa saúde física. Sim, é difícil de quantificar isso. Sim, eu entendo. Mas a gente sabe que tem. E a alimentação, também uma alimentação saudável, com menos embutidos, mais coisas frescas, fruta, verdura, isso protege. Água, né? Nós somos 70% de água. Sim, às vezes a gente esquece disso, né? Atividade física, pela liberação de endorfinas. Também ajuda. Ajuda. Você elimina no suor toxinas, né? Também, olha só, quanta coisa básica, tão importante, né? Sim, então ter uma vida saudável protege muito. Nossa, muito bom. Doutor Eduardo, gostei muito da nossa conversa. Obrigada, viu? Instituto de Oncologia do Paraná, lá no Instagram também, para você ter mais informações. Muito obrigada, viu? Por falar do Fevereiro Laranja com a gente. Obrigado. Tchau, tchau. E olha, para a gente falar aqui sobre saúde, nós temos também que falar sobre saúde espiritual, que é muito importante. Eu vou fazer a minha parte hoje e te convidar para se programar para a nossa próxima peregrinação juntos. A peregrinação desse ano, Evangelizar com Carol Tormena, será para Salvador, na Bahia, onde nós faremos o lado católico de Salvador. Eu sei que tem muitas igrejas lá, mais de 270 igrejas. Nós estamos escolhendo a dedo aquilo que faz sentido nesse roteiro. Para você ter uma noção, o que significa isso, Carol? O que é fazer sentido? Então, por exemplo, as datas que a gente vai estar lá. A gente sai dia 19 de junho, que é o dia do Sagrado Coração de Jesus, devoção que muitos no Brasil têm. Então, nós faremos uma visita a uma igreja que traz essa devoção do Sagrado Coração de Jesus. Nós ficaremos 5 dias lá, até o dia 24 de junho. E, portanto, teremos várias oportunidades para rezar o terço, que é algo que eu levo nas peregrinações, que eu acho muito importante para a gente se elevar espiritualmente. E nós teremos os nossos momentos de muita união em grupo. Então, por que é importante você já se programar a partir de agora? Porque o grupo já está sendo formado, o pessoal já vai entrando para um grupo de WhatsApp, já vai se conhecendo. Tem gente que vem de fora, às vezes quer vir um fim de semana antes para passar aqui em Curitiba, conhecer o santuário. Então, você também tem que se programar com férias e tudo isso. Por isso que está aí o telefone para você, da Libermundo, 41 99965 0377. Aproveita que a gente vai fazer um intervalo e manda uma mensagem para eles para você ter mais informações. Salvador Católica e Irmã Dulce. E agora nós vamos para o intervalo e na volta a gente conversa sobre a inteligência artificial. Eu volto já.
Na companhia do Padre Reginaldo Manzotti, vamos juntos buscar a paz, fortalecer a fé e começar 2023 em sintonia com Deus. Vem aí, 11º Retiro Nacional Evangelizar é Preciso. Dias 25 e 26 de fevereiro em Curitiba. Um encontro inesquecível que traz como tema a vida plena em Cristo. Muita espiritualidade e bênçãos te esperam neste grande evento. Inscreva-se pelo site www.evangelizarepreciso.com.br. Temos tantos defeitos para criticar em nós mesmos, então para que ficar criticando os defeitos alheios? São Padre Pio de Pietrelcina. A TV Evangelizar também está no YouTube. Segue a gente por lá. Que tal usar a criatividade para fazer laços delicados e super na moda? Para isso, você precisa de fitas de qualidade e muita variedade. São diversas estampas e acessórios que você só encontra aqui, no Armarinhos Nodari. Atendimento especial com os melhores preços. Pensou artesanato? Pensou Armarinhos Nodari. armarinhosnodari.com.br. Nos dias de hoje, é comum termos a impressão que o tempo está passando cada vez mais rápido. Seria porque estamos muito acelerados ou simplesmente distraídos? Independente do motivo, o que realmente importa não pode ficar de fora da sua vida. Então, jovem, desacelere, reze, se conecte com Deus e ajude a compartilhar com o mundo a mensagem salvadora de Cristo, tornando-se um associado da obra Evangelizar é Preciso. Seja como um sinal de Deus no mundo. Hoje é terça-feira e nós rezamos o terço contemplando os mistérios dolorosos. Venha rezar o terço mariano com o Padre Reginaldo Manzotti, terça-feira, às 6 da tarde, aqui na TV Evangelizar. Estamos de volta nesta terça-feira com o programa Vida em Foco. Estamos em pleno fevereiro, mas estamos a tempo de você participar conosco da ação São José Providenciai, porque ela vai até o dia 31 de março. Carol, o que é exatamente essa ação São José Providenciai? É uma forma de você que já faz parte da obra Evangelizar, tornar essa obra ainda maior, trazendo mais membros para a nossa família. Então, nada mais é do que você convidar pessoas e indicar para ser associado aqui na obra Evangelizar. De que forma que você faz isso? Muito simples e que leva essa esperança a outras pessoas. Conta a sua história, conta a sua experiência dentro da obra Evangelizar. Por que você é um associado? Por que você faz parte desta obra? E por que você faz questão de falar sobre esta obra com outras pessoas? Então, basta que você indique 3 novos associados até o dia 31 de março e nos ajude nesta obra de evangelização, se tornando você também um missionário evangelizador. Agora, quem tem um recado para você é a Patrícia. Tudo bem, Patrícia? Bem-vinda. Tudo bem, Carol? Boa tarde. Obrigada. Boa tarde, amados de todo o Brasil. Eu venho aqui para falar do melhor emagrecedor do país, o AtNutri, o rei, o poderoso. E hoje eu quero chamar a sua atenção. A senhora, o senhor, que não consegue de jeito nenhum eliminar a gordura, aquela gordura difícil localizada aqui, ó, da barriga, né, da região abdominal, tá aí com a cintura grande, não consegue usar aquela calça jeans, quer emagrecer,
emagrecer mais nada. Preste atenção, você está aí nesse desespero, né? Há muito tempo, há muitos anos e acha que não tem solução? Pois eu te digo, tem sim. É ele, o ActiNutri, que vai revolucionar a sua vida. E hoje eu trago uma promoção sensacional, imperdível, perfeita para a senhora, para o senhor que precisa se livrar dessa gordura horrorosa, terrível e perigosa que é a gordura abdominal. Preste atenção, vai ligando pra gente no 0800 006 0500 para aproveitar que hoje é o seguinte, na compra do seu ActiNutri vai ter um desconto exclusivo especial ao telefone e ainda de presente vai um produto exclusivo da Floravita, o Afina Cintura e Seca Barriga. Enquanto isso, quero que vocês vejam a Laura, que teve a sua vida transformada por ele, o ActiNutri. Vejam só. Eu não conseguia emagrecer, não conseguia de jeito nenhum emagrecer. Fazia regime, dieta da lua. Falei, quer saber, eu vou embarcar nessa. E comprei um kit. E no primeiro mês eu emagreci 7 quilos assim, ó. Pá. Você tá magrinho? O que aconteceu? ActiNutri. Já temos 3 pessoas que estão comprando ActiNutri por causa disso. Viu só que incrível? São 15 anos do ActiNutri revolucionando, transformando vidas em todo o Brasil. Realize seu sonho também, então ligue já 0800 006 0500. Comprou o ActiNutri, vai ganhar de presente o Afina Cintura e o Seca Barriga da Floravita. Mas só agora, hein? Para as 20 primeiras pessoas vai ter um desconto extra, viu, Carol? Imperdível. E deixa eu te dar uma boa notícia agora, porque nós temos um visitante mais do que especial aqui em Curitiba. Ele é cantor católico, um grande cantor, compositor e também escritor. Tiago Brado está aqui, lá no Santuário da Divina Misericórdia. E quem está com ele é o nosso querido Lucas Marconsoni. Olá, Lucas, tudo bem, meu querido? Olá, muito boa tarde para você, Carol. Boa tarde a todos que estão acompanhando neste momento a programação da TV Evangelizar. Exatamente, nós estamos aqui no Santuário da Divina Misericórdia, aqui no bairro Umbará, em Curitiba, onde está recebendo essa ilustre visita do Tiago Brado, que está aqui para lançar o livro dele, Pausa. Me conta um pouco desse livro, Tiago. Muito boa tarde. Boa tarde, Lucas, Carol, galera da Evangelizar. Alegria estar aqui no Santuário para lançar, através da editora Divina Misericórdia, esse livro que foi, assim, meio que uma companhia, né, das pessoas que me acompanham desde sempre, há muito tempo, há pouco tempo, no ano passado. Depois de 2020, 2021, que a gente ficou um pouco afastado, eu decidi que o ano passado eu ia estar mais perto de todo mundo, de alguma forma. E aí a gente decidiu criar um clube, foi o Clube Minha Essência, onde as pessoas estavam juntas lá toda semana, e toda semana eu escrevi um texto especial para elas, baseado no que eu tinha vivido no final de semana, nos shows, nos eventos, ou até no cotidiano, né, da vida. E eu acabei escrevendo um texto por semana, mais ou menos, e a gente selecionou, junto com a editora, os mais legais, assim, aqueles que valiam a pena fazer parte do livro. E pausa é esse momento de parar, pensar, refletir, são reflexões, né? São reflexões curtas, porque uma das coisas que eu mais ouvia das pessoas era que às vezes não tem tempo ou não tem costume de estar lendo livros grandes, né? Tem gente que tem dificuldade, poxa, pega aquele livro grandão, assim, com muitas páginas, aí já não consegue ler. Ou para no meio porque é difícil, não tem um hábito. E aí eu decidi fazer um livro com reflexões curtas, que a pessoa pode ler hoje, pode ler amanhã, enfim, não é uma continuação, então cada texto é único. Então acho que vale a pena, ficou bem legal, a editora fez de uma maneira muito criativa. E hoje a gente está aqui em Curitiba, nesse calor que, rapaz, eu trouxe blusa para Curitiba, meu Deus do céu, eu sempre trago. E chega aqui esse calor, mas é meio que um reflexo também do que eu conheço de Curitiba, que muita gente não conhece, que é esse calor, esse coração das pessoas que aquece. Tiago, é um livro compacto, mas necessário. A gente estava conversando agora há pouco, né? É porque são reflexões muito diretas, muito curtas, mas diretas. Tem muito impulsionamento aí, tem muito texto que diz, cara, o que você está pensando? Vai, segue, fica com medo não. Né? Eu falo sobre medo, falo sobre, ao mesmo tempo, coragem, sobre determinação, sobre propósito, né? Eu acho que tem de tudo um pouco aí, até porque foi uma crescente. Começou no comecinho do ano, os livros começaram a ser escritos, os textos, né? No começo do ano,
e depois eles foram mudando conforme o ano acontecia. Então é meio que uma evolução, é meio que aquela insegurança de um ano que está começando, de repente o ano começa a andar e a gente está de novo aqui falando dessa pausa. Enfim, são textos variados, pequenos, curtos, que dá para aproveitar no dia a dia, ler em casa, ler no trabalho, pegar uma frase que vale a pena para guardar. E hoje, todo especial, um dia, às 7 horas da noite, o lançamento, né? Sim, aqui no grupo de oração da Divina, começa com a missa e depois a gente vai fazer o grupo e aí eu vou assinar os livros para quem estiver por aqui. Espero que todos venham, Curitiba e região metropolitana. Sempre um prazer estar aqui. Fica aqui o convite já. É isso aí, Carol. Volto com você então e fica o convite, né? A partir das 19 horas, aqui no Santuário da Divina Misericórdia, no bairro Umbará, em Curitiba, o lançamento do livro Pausa, do Thiago Brado. Obrigada, viu, Lucas? Abraço. O Thiago Brado está sempre com a gente aqui na TV Evangelizar. Fica o convite, viu, Thiago? Se tiver na tua agenda, vem aqui no programa mostrar teu livro pra gente. Porque agora a gente vai falar sobre inteligência artificial, que é algo, parece um monstro, né? Algo do outro mundo. Mas quando a gente tem um especialista no assunto, fica mais fácil da gente entender, né, Patrick? Seja muito bem-vindo. Estou com o Patrick Diener, que é professor dos cursos de publicidade e propaganda e também jornalismo, né? E especialista em mídias e redes sociais da Uninter. Isso aí, Carol. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado por me receber novamente. E sempre que tem um assunto relacionado à tecnologia, que sai na mídia, como agora, né? Muito está se falando desse chat GPT, inteligência artificial em um outro patamar, o pessoal fica, né, em alvoroço querendo saber mais sobre. Exato. E assim, o que chama atenção nesse caso específico, teve um recorde batido do número de usuários também, não foi? Quebrou o site, né? Essa história. Quebrou a internet, né? Você, se tentar talvez entrar agora, né? Quem tá vendo, depois tentar entrar, talvez não consiga. Porque o site não tá conseguindo, né? Eles não esperavam tanta aderência de todo mundo. Porque não são mais só pessoas que têm interesse na tecnologia em si, ou inteligência artificial, porque é um chat muito acessível, né? É um chatbot, que é a junção de chat, que é conversa, com robot, né? Um robô que conversa com você de uma forma muito humanizada. E essa é a tendência cada vez maior da inteligência artificial. Humanizar os seus processos de certa forma que talvez chegue a um ponto que a gente não consiga mais discernir o que foi produzido por uma pessoa e o que está sendo produzido pela inteligência artificial. É meio assustador, né? Coisa de filme, que a gente já viu em alguns filmes. É, mas como tudo que é novo tende a assustar, né? Um pouquinho. Hollywood pega esse assunto e já dá uma floreada também. Uma floreada bonita, né? Para poder, né, transformar em filme. É claro, existem possíveis, né, protocolos a serem seguidos para que se preserve tipo de criação, de conteúdo, direitos autorais e tudo mais. E eventualmente, por que não, num futuro, uma revolução das máquinas, para que não aconteça. Mas é claro, a inteligência artificial ela vem muito mais para ajudar os processos do que para atrapalhar. Né, do que para tirar empregos, do que para, né, fazer algum tipo de revolução das máquinas nesse sentido negativo. Sim. Né? É como a gente falar da internet um tempo atrás, o que a internet veio fazer, ela é boa ou ela é ruim? A internet por si só. Não se sabia muito, mas depende do uso também, Depende do uso, com completamente. Certeza. Agora, se você não ouviu falar nesse termo GPT, que é o nome desse, é um aplicativo ou não? Como que ele é caracterizado? Fala um pouco pra gente. É uma plataforma, né? O como GPT se fosse um site, assim? É como se fosse um site. Pode ser um aplicativo também, né? Ele faz parte de uma empresa que se chama OpenAI, de Open Artificial Intelligence. Que o Elon Musk, que muita gente conhece, faz parte dessa empresa, tem dinheiro por dele isso que tá bombando, ali, né? por Porque isso onde que esse tá cara põe a bombando. mão... E eles desenvolveram esse tipo de inteligência artificial, que não é só deles, né? Esse tipo de chat, dessa forma que, além de fazer essa busca de respostas, né, o que você quiser perguntar, ele te dá, mas de uma forma muito diferente de você ir numa enciclopédia online, por exemplo. Porque ele pode também cruzar informações e ir além de só te dizer, quero informações, digamos, que tem lá o filho de alguém que está assistindo aqui fazendo um trabalho sobre a Segunda Guerra Mundial. E o pai quer ajudar, vai lá na enciclopédia digital,
para poder ver como que aconteceu, o ano que começou e não sei o quê. Esse chat GPT, ele pode, além de fazer isso, que seria uma forma muito simplificada de usar, cruzar informações e dizer como a Segunda Guerra Mundial influenciou o Brasil, por exemplo. Que é uma coisa que talvez na enciclopédia não se ache com tanta facilidade. E ele consegue fazer um texto explicando isso. O que, para análise, né, de um estudante, é uma coisa boa, mas sempre tem o porém. Sim. Pode ser usado também simplesmente para o aluno pegar esse texto, copiar, dizendo que é dele próprio. Então, a questão de direitos autorais tem que ser forte numa inteligência artificial como essa. E ética tanto de... Né, dos alunos agora cada vez mais, e os pais tendo que conversar com os seus filhos, dizendo que sim, eles vão ter acesso a essa plataforma, essa inteligência. Algumas escolas nos Estados Unidos estão proibindo o acesso. Então, nos computadores das escolas já não se consegue mais acessar esse chat. Mas em casa, em algum outro lugar, eles vão conseguir acessar. Então, é cada vez mais importante conscientizar os estudantes, mesmo crianças, que é importante que eles vão atrás da informação, mas que a produção do conhecimento e da análise cada vez mais necessária seja deles mesmos para crescimento, né? Como estudantes, como profissionais no futuro, por que não? Agora você usou aí um termo que me chamou a atenção. Você disse que o GPT, no caso, ele cria uma informação. Então ele literalmente ele vai juntar. Ele é o autor daquilo ali ou não? Essa é uma das características da inteligência artificial. Ou seja, ele não está pegando algo que uma pessoa produziu, ele pegou lá um artigo que foi escrito e traz. Não é isso. Ele traz conteúdo inédito. Inclusive, eu estava já há algum tempo experimentando e vendo, eu fazendo perguntas para ele. Eu perguntei, o que vai ser o futuro do professor? Né? O que você me diz que vai ser? Como que um professor pode detectar uso de inteligência artificial pelos alunos? E ele ia me respondendo como se eu estivesse conversando com alguém. Outras coisas que ele pode fazer, por exemplo, é você pedir, eu gostaria que você criasse para mim uma poesia usando a palavra passarinho, mar, céu, no estilo simbolista. E ele não vai copiar uma poesia que já existe e trazer para você. Ele cria uma poesia e vai te trazer uma poesia inédita. Que vai ser muito difícil detectar que foi criada por uma inteligência artificial. Cada vez mais. Letras de música, a gente pode criar. Faça uma música utilizando essas palavras no estilo sertanejo. E ele vai te trazer uma letra de música com refrão. Precisa avançar muito na questão do direito autoral, criatividade, direito de uso. Porque quem é o detentor disso hoje é a empresa ou não? Então, depende das regras da própria empresa. Eu estava vendo as regras, por exemplo, que tem inteligências artificiais que criam imagens. Isso também me interessa como publicitário para usar imagens livres de direitos autorais que foram criadas sem que eu precise produzir a fotografia ou contratar um ilustrador. E dependendo da plataforma, e daí fica, cada plataforma tem as suas próprias regras, e essa que eu estava vendo diz, as criações feitas por essa plataforma, através de palavras que você deu para ela fazer, os direitos são seus. Os direitos totais, inclusive para você ganhar dinheiro com esse aí é disruptivo mesmo, tá deixando a pessoa até ganhar dinheiro com isso. Você pode usar, nesse caso, dessa plataforma, as imagens que ela criou. Nossa, e é incrível. Né? Pinturas, eu confesso que eu não ilustrações. Conheço. Agora que você falou, eu vou lá mexer, vai estar quebrada a plataforma já, mas nós vamos ter paciência de ir lá depois olhar. Vale a pena conhecer. Que legal, muito bom. Patrick, agradeço a tua presença, muito Obrigada por sempre trazer novidades aqui pra gente. Patrick Diener está lá no Instagram também. Muito obrigada, viu? Obrigado, Carol. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho. Na volta tem pintura em porcelana. Eu volto já. Elas assumiram um compromisso. Eu queria ser uma pessoa devota, mas eu queria levar essa devoção para mais pessoas que não acreditam, que não têm fé. Senti aquela vontade de ser mensageira. Pense em colocar essa devoção para mais famílias. E a partir daí, viram suas vidas mudarem. As coisas aqui em casa mudou muito depois que eu comecei com Jesus das Santas Chagas. Só tem graças recebidas. Superação, recomeços, milagres.
Histórias emocionantes de quem decidiu propagar a devoção de Jesus das Santas Chagas em sua comunidade. Conheça estes e outros relatos na temporada 2023 dos Líderes Mensageiros. Estreia dia 13 de fevereiro, às 2h50 da tarde. Aqui, na TV Evangelizar. Você mãe, esposa ou você mesmo que está aí agora sofre com alcoolismo? Você com certeza já ouviu falar no TED Control, o antiálcool mais famoso e comentado em clínicas de recuperação em todo o Brasil e países da Europa. É um sucesso de vendas. Quer saber como ele funciona? Como ele age direto no seu cérebro? TED Control é o único suplemento que atua no sistema nervoso central, criando aversão ao álcool, diminuindo aquela compulsão e o desejo de beber ao longo do tratamento. Ligue de qualquer lugar do Brasil para 0800 580 2760 e peça o seu TED Control. A ligação é grátis. Você paga no cartão de crédito em até 10 vezes ou no boleto bancário com a primeira parcela, só para daqui a 45 dias. E ainda ganha um presente especial. Ligue agora mesmo para 0800 580 2760 e peça já TED Control. Comunicado Aliança Móveis. Se nos últimos 5 anos você fez compras no Aliança, você tem direito a um Vale Compras para usar em nossa loja. Válido para compras somente na loja física da Pracinha do Novo Mundo, de domingo a domingo. O direito a este Vale Compras expira no próximo dia 28 de fevereiro. Se nos últimos 5 anos você fez compras no Aliança, você tem direito a um Vale Compras para usar em nossa loja. Aliança tem tudo em móveis. E como dizia o seu Agir... Garanto e provo, ninguém vende por menos. Sacerdotes e religiosas de todo o Brasil ganham um espaço exclusivo para mostrarem o talento que têm de evangelizar pela música. Vem aí, Vozes, Mostra Nacional de Música Católica Contemporânea, em breve. De volta, e já que hoje é terça-feira dedicada a Jesus das Santas Chagas, eu já quero vir conversar com a Ana da Produtos que Evangelizam, que está repleta aqui dessa devoção que nós temos. Tudo bem? Tudo bem, e você, Carol? Graças a Deus. Vim trazer um pouquinho das opções da devoção de Jesus das Santas Chagas que a gente tem na nossa loja virtual da Produtos que Evangelizam, né? Para vocês conhecerem as últimas unidades do Diário Espiritual. Tá, ainda Quem temos. ainda não tem, temos com condições especiais no nosso site, nas nossas lojas físicas também. Tá. Né? Então, esse quadro aqui que é o nosso lançamento do Jesus das Santas Chagas. Temos outras opções de moldura na loja também. Tá. As imagens de resina, né? Os quadrinhos. E é importante falar também, Carol, que esses aqui são alguns dos itens que a gente vai estar na nossa loja no Retiro Espiritual. Dia 25 e 26, também vai ter a venda lá. Isso da Produtos mesmo. que Evangelizam. Legal. Então, quem vier participar do Retiro vai ter a chance de conhecer um pouquinho desses produtos também. Com certeza. Bom, então visite produtosqueevangelizam.com.br e torne essa sua devoção cada vez mais forte aí na sua casa. Obrigada, viu, Ana? Obrigada a você, Carol. Obrigada. Gente, vamos agora para nossa Mãos na Massa. Hoje tem técnica de pintura em porcelana para você. Acompanhe. No dia de hoje, a gente vai aprender a pintar e a decalcar justamente a porcelana, peça típica aqui da região. E para isso eu tô com a Evelyn Passos, que vai explicar pra gente como utilizar essa técnica da melhor maneira possível. Evelyn, tudo bem contigo? Tudo bem. Decalcar e pintar porcelana. No dia de hoje, a gente vai aprender a pintar e a decalcar justamente a porcelana, peça típica aqui da região. E para isso eu tô com a Evelyn Passos, que vai explicar pra gente como utilizar essa técnica da melhor maneira possível. Evelyn, tudo bem contigo? Tudo bem. Decalcar e pintar porcelana, qual o segredo? O segredo é você ter um bom gosto, né, da escolha, né? Assim, hoje em dia eles procuram pelo ambiente, você tem que combinar o teu decalque, né? Que a gente faz de acordo com como a pessoa gosta e o ambiente que ela tem também, né? Então vamos imaginar assim, viemos a Campo Largo, passeamos na cidade, fizemos compras de porcelana tão tradicional, compramos as peças lisas, por exemplo, como essa. Em branco. Em branco. Isso. Então vamos partir deste princípio, estou com a peça na mão. O que precisamos para começar?
Primeira coisa, né? Eu vou pegar esse exemplo aqui, o caneca. O caneca que é muito bem usado. Por exemplo, eu vou decorar para crianças. As crianças adoram, né? A menina, o menino. Então tem os decalques de bonequinho. Você brinca, né? Com a decoração. O lúdico é muito bem-vindo. Sim, vamos com combinar. certeza. E daí você usa letras, você faz decoração com ouro, com prata, né? Isso é tudo material que você consegue nas lojas apropriadas, né? Que é um pozinho e junto você usa o óleo de cupaíba, né? E daí você vai usar o pincel para pintar. O decalque, o que você vai usar? O decalque, a peça e a água. Então você vai automaticamente deixá-la ali. Coloca boiando um pouco na água. Quantos minutinhos em média? Isso assim? É rapidinho, né? A partir do momento que você coloca ali, você já vai testando para ver se tem já o tempo certo para ela sair da base, que é o papel branco, né? Para descolar. Então tá aqui, ó. Eu já peguei, já saiu. O que eu vou fazer? Eu vou usar aqui para pôr. Encaixa onde preferir. Onde for, onde você quiser. Então já tá ali. Só que ali, o que acontece? Você tem que pegar e enxugar bem e vai para um forno. Então vamos mostrar como colar esse boneco na peça. Você fez aqui um menininho. Isso. Vamos fazer do outro lado uma outra figura para a gente mostrar bem os detalhes para não perdermos nada. Então, a menininha, tá? Eu pus na água. Ficou ali boiando um pouco. Agora eu vou forçar ela para ver se ela tá no ponto de tirar para passar para a peça de porcelana, no caso, né? Então, vamos lá. Observa que já descolou, já ficou transparente. Soltou, né? Vou segurar vou usar aqui para você, para a gente poder mostrar. Isso, ó. Então, ó, encaixou a peça. Escolhe, vamos deixar ela de ladinho, assim, para ela ficar mais divertida. Isso. Aí, depois desse momento, então, essa peça tem que passar para um forno. É isso? E esse forno, a gente tem na cidade algumas pessoas que queimam, inclusive no Sistec, que é o Centro Tecnológico da Cerâmica, também tem um forno. Mas cada cidade tem o seu, é só se informar e pode levar lá para fazer esse trabalho. A gente pede, né, um auxílio, por exemplo, Campo Largo tem a prefeitura que tem esse forno, né? Conversando com o secretário, né, da parte da cerâmica, para a gente fazer essas queimas, né, gratuitamente. E se tiver dúvida, basta procurar a Secretaria de Cultura de cada cidade, eles vão saber dar uma indicação ali bem. Ou Secretaria da Cultura ou Desenvolvimento Econômico, ou seria o Sistec, o Centro Tecnológico da Cerâmica. Perfeito. Agora que a gente já aprendeu o decalque, já entendemos que isso vai para um forno e a partir daí, sim, pode ser usado para uso, vamos aprender a pintar a porcelana, essa peça tão tradicional aqui da cidade. Então, a gente tem o pó, né? Esse pó, como que é o nome dele? É o pó próprio para porcelana. Pó para porcelana. Isso. Então, são várias cores que você compra, né, nesses espaços, e você vai usar o óleo de copaíba. É um óleozinho, né? Eu vou até mostrar aqui para vocês. A textura dele, né? Ó. Tá? Então, você vai usar uma superfície, né? É importante usar um pedaço de azulejo, porcelana. Então, você coloca ali. Colocou algumas gotinhas em cima. E daí, o que você vai fazer? Você vai, a partir desse momento, vai usar a espátulazinha para misturar bem esse óleo. Tem que ficar bem homogêneo, né? Isso. Esse pó tem que virar uma espécie de uma... É um cremezinho. Cremosa, exato. Isso. Essa é uma boa palavra. Usa o pincel, de acordo com como você está acostumado já, né? A grossura do pincel aí das cerdas. De preferência bem fino. Para ficar mais suave e delicado tracejado. Então, daí você vai usar para fazer os traços que você quer. Aí o desenho também escolhe, se quiser usar algum molde, alguma coisa que a internet ofereceu, usar para copiar o modelo. Mas geralmente você faz a mão livre, né? Porque é uma coisa única, né? Que você vai trabalhar em cima da porcelana. Até para dar essa característica personalizada, né? Isso. Então você utiliza o pincel e o movimento com a mão. Além da questão do decalque, a tinta, e tem canetas que você daí você pode usar ela com temperaturas, por exemplo, no forno elétrico, entendeu? Então você vai usar, você vai
desenhar da maneira que você quer e a temperatura é menor. Então você pode utilizar em casa. Um forno mais simples, não precisa buscar esses lugares especializados. Que chega a 250, 300 da temperatura. Então esse já é um processo assim mais barato, né? Que você não precisa ir atrás de ninguém, porque você tem em casa o forno. É claro que é importante a gente sempre falar para tomar muito cuidado, pesquisar, ler, buscar informação através de cursos, né? É um aprendizado novo para gerar renda, inclusive, né? Sim. Ou contribuir e aumentar a renda. Sim, inclusive eu até não comentei aqui, outro material que dá para usar é a argila colorida. Olha. Então, eu fiz um projeto nas escolas que as crianças, cada criança trouxe de casa um pedacinho de argila, né? Uma terra de cor. Daí eu fiz o processo de decantação. Daí esse processo decanta a argila na água, depois se seca e moe, vira um pó como esse. Então, a argila pinta também, né? Ela tem cores, tanto na queima, né? Do pó, depois, né? Inclusive, a argila, você sabe que a gente aprendeu com os pássaros, né? Que ela é um medicamento, né, que os pássaros usam. Então eles vão no mato, eles comem tudo que é fruta, eles não sabem que é o que faz bem ou que é não. bom e o que não é, né? Que faz bem e o que não faz. O que eles fazem? Na tarde eles vão na barranca do rio e comem argila para limpar as toxinas do que eles comeram. Então a gente aprende muito com eles. Inclusive os índios, né? Os índios também. A mulher depois do parto, não sei se usam ainda, né? Ela ganha o filho e depois elas tomam uma argila líquida. Elas fazem uma barbutina e tomam para sair toda a impureza que fica no útero da mulher. Então, a argila é divina. Eu amo a argila. A gente teve uma verdadeira aula hoje aqui com a Evelyn, e não só para aprender a pintar e decalcar, perdemos um pouco mais sobre argila, sobre história e sobre prazer de viver e de produzir. Então, até muito breve, com mais informações, mais arte e bom papo para você. Até! Se você perdeu algum detalhe, precisa voltar, tá lá no YouTube, TV Evangelizar Oficial. Mas a gente se vê no nosso próximo programa amanhã, porque agora você fica na companhia de Olga Bongiovanni. Então, um beijo para você, fique com Deus e até amanhã.